Tem uma outra pauta que eu queria pontuar aqui para nós, que é o que aconteceu essa semana, que envolve muito diretamente isso, que é aquela família condenada por estar educando os filhos. Olha que coisa, no Brasil, gente, educação é crime. Aprenda isso. Você vive num país onde que educar os seus filhos é um crime. É um crime. Duas pautas da esquerda no Brasil para os filhos são um problema. Primeira, o pró-aborte. Eu vou falar aborte para ver se o algoritmo não me pega. Né? O primeiro é a interrupção da gestação. A segunda é que o Estado... Vamos pensar aqui, ó. A esquerda vai fazer uma coisa com você. Ela vai falar assim, ó, tô te dando o direito de você interromper e matar esta criança. Tirar esta criança do teu ventre antes do tempo. Abortar isso. Porque se você não fizer isso, quando ela nascer, ela é nossa. Ela é do Estado. De qualquer forma, você perde a criança. Ou você perde tirando ela do seu ventre, ou você perde ela para o Estado. Então, aqui, ó, nós tivemos, eu vou abrir aqui, deixa eu ver qual vídeo que eu quero que o Bruno abra ali. Nós tivemos um acontecimento aí que foi do casal que estava educando os filhos em casa com homeschooling e agora os pais foram condenados por não deixarem os filhos estudarem numa escola. E aí, ô Bruno, coloca aí o vídeo Pais, Homeschooling, audiência. Pergunto a vocês, quem vai ficar com as nossas filhas, nós indo para cadeia com 50 dias de prisão? É uma coisa inacreditável o que acontece nesse país. Condenando pais que se dedicam, que se esforçam, que fazem de tudo para que as filhas sejam o melhor para o Brasil e para elas mesmas. Apesar a decisão é esta que nos limitamos a expor nossa opinião, pois entramos com o recurso e aguardamos a revisão do TJSP. Respeitamos as instituições e o Estado democrático de direito, mas entendemos que essa decisão levanta um debate profundo sobre os limites da liberdade das famílias na educação de seus filhos. Hoje, especialmente, fazemos questão de deixar nossos afazeres, nos deslocamos até aqui e gostaríamos de voltar para nossa casa com uma resposta desse Congresso, que nos representam para a pergunta que não deixa mais nós dormirmos em casa. Educar nossos filhos é crime? Educar os filhos é crime. Eu postei também um outro vídeo que foi da mãe. Esse aqui também é interessante. Olha o desabafo dessa mãe, ó. Ela educava os filhos por 3 anos em casa. Certo. Eu vou te mostrar. Eu não consigo me conformar com essa total inversão de valores a ponto de sermos punidos por educar. E o mais incrível disso é que, assim, eu serei considerada incapaz de dar aula para ela, de educar ela integralmente. Eu sou considerada incapaz de dar aula para o meu filho, que hoje já tem 16 anos. Mas em um concurso público ou em uma chamada pública de qualquer município ou do estado, eu sou considerada apta pelo estado a dar aula para 20, 30 crianças desconhecidas. Mas para os meus filhos, que eu gerei, eu pari, eu amamentei, ensinei a andar, ensinei a falar, ensinei tudo o que sabem, eu sou incapaz. Eu tenho uma outra filha de 1 ano e meio em casa. E ela adora fazer as atividades dela, que ela faz na putila. E para ela eu também deixarei daqui a 1 ano e meio de ser capaz. Eu estou gestante, semana que vem eu completo 9 meses de gestação. E essa criança já nasce com a sua sentença de morte, porque daqui a 4 anos a mãe
dessa criança que deixará de ser capaz de educar essa criança. E eu não consigo me conformar com essa total inversão de valores a ponto de sermos punidos por educar. Que inversão de valores. O artigo 22 da Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 8.069 alguma coisa, declara uma coisa interessante. Aos pais incumbe o dever de sustento, guardar e educação dos filhos menores, cabendo-lhe ainda, no interesse deste, a obrigação de cumprir e fazer cumprir determinações judiciais. Então, a mãe e o pai, ou os responsáveis, têm os direitos iguais e deveres de responsabilidade de compartilhar no cuidado, na educação da criança. Então, é prerrogativa dos pais a educação dos filhos. É prerrogativa dos pais. O Estado tem a obrigação de fornecer recurso para isso. Mas hoje não. O Estado mudou isso. Por quê? É interessante uma sociedade burra. Sim. Tá criando o filho numa bolha. Que é uma bolha maior do que a escola pública, gente. Coisa linda, olha. Tá bom. Que coisa linda. Meu filho tem que socializar. Eu acho isso de uma ignorância, ensinar os filhos em casa. Tá impedindo deles se socializar. Elas estavam escutando Beethoven. Olha que absurdo. Onde essas meninas estão com a cabeça? Ouvindo Beethoven. Chopin. Não. Tinha que estar ouvindo Cara. sei lá, Anitta. Tinha que estar ouvindo isso. Olha o depoimento aí. Coloca aí, criança homeschooling. Olha o depoimento da própria filha desta senhora na audiência pública. O Brasil persegue quem quer dar uma educação com letra maiúscula. Gostaria de agradecer ao senador Magno Malta por ter protocolado o pedido de urgência do PL 1338 de 2022, uma vez que os meus pais foram condenados a 50 dias de detenção em regime semiaberto. E esse é o único modo da gente conseguir continuar junto, sem eles terem de dormir durante 50 dias com bandidos. Aqueles que roubam coisas dos outros, que não devolvem, desculpa a emoção. Aqueles que matam os inocentes, aqueles que estupram as mulheres, aqueles que fazem tantas atrocidades que a gente não consegue nem enumerar. E durante esse tempo eles também vão ficar sem trabalho, porque o lugar mais perto pro meu pai é em Araçatuba, pra minha mãe é mais longe ainda. E enquanto países como os Estados Unidos da América, não é da América do Norte, me desculpe, senhor presidente Lula, enquanto os Estados Unidos da América, eles entregam bolsas de estudo para os homeschoolers, o Brasil persegue quem quer dar uma educação com letra maiúscula para os seus filhos. Mais uma vez, muito obrigada, senador Magno Malta, por ter protocolado o pedido de urgência do PL 1338 de 2022. Meu muito obrigada, realmente. E, para finalizar, o homeschooling é imparável! Isso mexe comigo, cara. Mexe comigo, cara. Olha o que esses pais fizeram com essa criança. Que estado covarde, cara. Covarde. Os pais educaram os filhos. Essa última fala dela, nossa, é muito forte. Sim. Sabe, o homeschooling não precisa só de pais que educam, não. Precisa de pais corajosos para enfrentar esse maldito estado diabólico, satânico, esquerdista, psicopático, demoníaco, que acha que tem a capacidade de educar alguma criança. Não, é um veneno. A maioria das famílias desse país estão contaminados pelo veneno desse Estado. Achando que esse Estado tem capacidade de educar os nossos filhos. Não tem. Não tem. Isto é demoníaco, diabólico. Deus há de fazer justiça sobre essa família e sobre muitas outras famílias. Eu mandei para você uma foto aí que mostra quantos livros essas crianças
leram em um ano. Não, elas estão sem educação, estão privadas de educação. 32 livros, 6.146 páginas. Sabe qual que é a média de leitura de livros de um brasileiro? 2,3%, em média, no máximo 3 livros. Isso aí porque precisam prestar contas ali na escola e estão lendo livros assim. Olha o que esses pais fizeram no ano de 2025. Não, mas aquela dancinha de funk é que é educação. Crianças estão saindo de casa para ficar de beijinho e abraço, descobrir droga, prostituição, identidade de gênero, tudo isso, enquanto os pais estão sofrendo isso. E aí esse mesmo partido diabólico, demoníaco, escreve uma carta aos evangélicos, porque que é o bem da nação. Porque o resto do mundo, nós, a esquerda, somos os paladinos da justiça. O resto do mundo está errado. São opressores, como é que chamar? São fascistas. Olha, aquela menina fala com ousadia, cara. Eu ouvi ela por várias vezes hoje, e aquela frase dela mexe muito comigo, quando ela diz que o homeschooling é imparável, sabe? Eu quero você, pai, mãe, seja imparável, afronte esse Estado corrupto, ele não tem poder. Esse dia para trás, a Heloísa me perguntou uma coisa interessante, quando as escrituras dizem sobre, né, submeter aos líderes, né, aos governantes, às autoridades e tal, não sei o quê. E eu expliquei para ela o contexto textual para a nossa realidade, porque a gente não pode transportar aquilo de uma forma literal para a nossa realidade política. As duas coisas não comunicam. Porque a primeira coisa que está dizendo do texto tem a ver com um período monárquico, aonde Deus havia estabelecido reis ao longo do tempo, e esses reis respondiam diretamente ao Senhor. Posteriormente a isso, ficou sujeito a outros governos. Só o que a gente tem hoje não é uma monarquia bíblica histórica. O que nós temos hoje, na verdade, não é líderes sobre nós. Nós temos empregados que nós contratamos a cada 4 anos. E nós fazemos o processo de seleção. Eles não são os senhores a qual nós devemos nos render. Na verdade, os senhores deles é a população. Porque dentro da democracia, diz que todo o poder, em tese, emana do povo. Então não emana do presidente nem dos 3 poderes. Há uma inversão de valores. Olha, nós temos que submeter. Eu já vi muito político falando isso aí, tentando submeter a igreja ao escrutínio dessa raça maldita que está no governo desse país. Estou indignado com isso, quando associamos a fé cristã com essa corrupção, e famílias honestas e sinceras estão educando seus filhos, estão tendo que submeter um pai que não fez nada, está tendo que ir para a cadeia por 50 dias porque educou o filho. E você sabe quem é? O juiz, ele é militante de esquerda, cara. Só para você ter ideia que a gente está falando aqui, entende? Então isso é pavoroso, perturbador. Então você, pai, você, mãe, fica atento a isso aqui que a gente está vendo acontecer. Fique atento. Isso aqui é a demonstração da nossa guerra cultural, que é o que nós vemos falando há muito tempo. Falamos aqui, trouxemos pessoas, discutimos isso aqui lá no canal da congregação, tivemos lá na congregação nosso simpósio. Nós estamos falando disso aqui. Disso aqui. E esse negócio vai ficar maior, vai ficar maior. Eu convoco pai, mãe, para se levantar contra isso aqui, olha. Este Estado não pode ser maior do que os interesses da família. Os interesses da família antecedem o Estado. A família é uma propriedade privada, distinta do Estado. O Estado não tem direito sobre a família, sobre o ventre, sobre a educação, sobre a estrutura familiar. A família é uma propriedade privada. A educação dos filhos é de cunho e responsabilidade e, sobretudo, prerrogativa dos pais. Pode haver auxílio e ferramenta do Estado. O Estado tem a obrigação de prestar ferramentas e não exigir que os filhos ficam submersos a uma educação corrompida, fraca, débil, destruída propositalmente para a destruição do entendimento dos seus filhos, para fazer deles objetos, sabe? Os ratinhos de laboratório de um Estado corrupto. De forma nenhuma. Eu fico revoltado com isso, cara. Agora, eu estou falando com você. Você tem um joinha aqui, uma mão, um dedinho assim, olha, clica nele agora. Esse chamado é para você.
Você que não se inscreveu ainda, eu estou falando com você mesmo que não se inscreveu. Você que está aí agora, no seu sofá, na sua casa, no teu carro, e ainda não se inscreveu, estou falando com você. Agora! Agora! Se inscreva no nosso canal.